Fala galera, vamos retornar aqui para mais um vídeo aqui no canal. E aí hoje, esse vídeo aqui, ele foi um pedido, na verdade, do Fábio Oliveira, certo? Ele entrou em contato comigo no Discord, a gente tá sempre trocando uma ideia por lá, e aí ele pediu para fazer um vídeo falando sobre o Brainiac, certo? E as suas passivas, beleza? E aí é o nosso foco aqui do vídeo de hoje. Então a gente vai analisar com calma aqui esse cara, certo? De longe eu já adianto para vocês que ele é um dos melhores suportes do jogo, certo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as passivas dele, vou falar um pouquinho sobre as habilidades e vou falar também sobre as indicações de raid, certo? De times para a gente estar usando o Brain aqui, tá bom? Mas repetindo, ele é sim um dos melhores suportes do jogo, beleza? Então, vamos lá, vamos olhar aqui as passivas dele, certo? Ele tem três passivas, como todos os outros lendários. A passiva número um dele, né? A primeira passiva é aquela bem interessante, é aquela que limita o dano que ele recebe por ataques básicos, certo? Ou ataques quando o oponente entra em combate, certo? Aqueles ataques em movimento. Então, sabe quando a gente tá lá lutando na arena e aí a gente vai enfrentar um time muito apelão, tipo Liga da Anarquia, e aí você tá com um personagem meio que fraco, e aí a Harley dá uma tapa e vai a vida do seu personagem inteira pelo ralo. Pois é, então essa passiva aqui, ela é meio que um contra-ataque a isso. Então a passiva fala o seguinte: danos de ataques básicos ao entrar em combate e em movimento não podem ser maiores que 2% da vida máxima do Brainiac, certo? Então ele limita a quantidade de dano que o único golpe básico, né, ou entrar em movimento, vão fazer para ele. Então é impossível a Harley, por exemplo, com uma tapa, tirar a vida do Brainiac inteira, porque essa passiva aqui ela vai limitar. Então, esse dano ele não pode exceder 2% da sua vida máxima. Então, essa passiva ela é bem interessante, ela é bem funcional, ela garante uma maior resistência para o Brainiac, certo? Isso é muito bom, principalmente nas arenas, certo? Isso não vai ter tanta utilidade nas raids, porque em raids, se a gente for enfrentar um boss muito apelão, tipo o Raio Negro daquela raid do frio, ou dessa raid atual, o Adão Negro, são boys que tiram muita vida, eles fazem muito dano rapidamente. Essa passiva não vai ser tão eficaz contra isso. Mas em termos de arena normal e arena dos campeões, essa passiva é excelente, porque ela garante que o Brainiac fique muito tanque, beleza? Então a gente vai agora, vamos voltar aqui, vamos analisar a passiva número 2, a segunda passiva dele, que essa aqui também é muito apelona, galera. Então a passiva número 2, Metal Vivido, ela garante mais 100% de ataque, ela garante mais 100% de vida, certo? Tanto para o próprio Brainiac quanto para os seus heróis lendários, né? Os aliados lendários. Então é por isso que ele é um suporte tão incrível assim. Ele não só vai aumentar o ataque, não só vai aumentar a vida, como ele também ainda tem esses dois outros tópicos aqui, ó. 170% de dano de ataque letal e 170% a mais de chance de ataque letal. Então, no geral, ele vai aumentar em porcentagem aqui, tanto a chance de ataque letal, quanto o dano de ataque letal, quanto o ataque, quanto a vida dele próprio e dos seus aliados lendários, beleza? Logo mais, eu vou entrar mais em detalhe em relação ao cálculo, certo? Eu fiz aqui um cálculozinho base, só para a gente ter uma ideia melhor de como esse ataque e essa vida, eles são calculados no jogo. Se esse 100% de ataque ele é do seu ataque total ou ele é do seu ataque base. Ou influencia você usar bônus de ataque de artefato ou não. Então a gente vai entrar já nesse aspecto, certo? Então vamos seguir para a última passiva e aí a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do aumento de ataque e do aumento de vida, beleza? E aí eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. E a passiva número 3, intelecto de 12º nível, certo? Ela vai garantir 50% de vida para heróis hackeados. Então essa é aquela passiva que quando o Brainiac está no time, ele não precisa ser o herói ativo, mas se ele estiver na sua equipe, você derrotar o oponente, você escraviza aquele oponente. Então você pega o oponente e ele vem com 50% de vida lutar para você. Então essa passiva é muito apelona, cara. Isso aqui nas arenas é muito chato. O meu Brainiac ele ainda não tá upado no máximo, certo? Ele já tá no nível máximo, mas ele ainda não tá no seu máximo. As armaduras dele eu ainda preciso colocar todas por 70 e eu ainda tenho que arrumar as habilidades aqui, ó. Como vocês podem ver, elas não estão no máximo, certo? Mas eu prometo que daqui para semana que vem eu vou colocar ele full máximo, certo? E aí eu vou trazer um vídeo do Brainiac perfeito. Lembrando que o meu Brainiac ele é puramente tanque, certo?
ele é puramente tanque. Então eu coloco defesa e muita vida. Pode ver que aqui ele tá sem nenhum artefato. E ele tá com mais de 64k de vida, galera. Isso é muita coisa. Se a gente bota um artefato tanque nele, ele vai ficar com quase 100k de vida. Isso é muita coisa, certo? E ele tá muito defensivo. Ele não tá com as resistências no máximo ainda, porque ainda não veio o talento que eu quero. Então eu quero tirar aqui um talento de perfuração de armadura e quero colocar mais 20% de resistência. Aí ele vai ficar com 60% de resistência a ataque crítico, atordoamento e dano contínuo, certo? Na verdade, eu queria tirar 2 talentos de perfuração para ele ficar com 80% de resistência. O máximo é 75, né? Então, ele ia ficar, digamos, com defesa máxima, resistência no máximo e com muita vida, beleza? Então, essa seria a build do meu Brainiac perfeito, certo? Então, vamos lá. Então, uma coisa que o Fábio, né, ele pediu para eu falar era em relação às passivas. Então, a gente vai focar muito nessa parte aqui. No próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo aqui, que eu vou trazer daqui para a semana que vem, eu vou trazer o Brainiac perfeito. Ele no máximo, full 70, nível, com as suas habilidades no nível máximo, beleza? Não garanto trazer no nível 80, porque eu não vou ter as cápsulas suficientes, mas em relação à armadura e as habilidades eu vou colocar no máximo que eu puder. E aí eu vou trazer um Brainiac mais aprimorado, certo? Mas já dá pra gente avaliar aqui. Então, a gente fica se perguntando se esse aumento de ataque de vida, se ele é calculado pela base ou se ele é calculado pelo ataque pela vida total. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês essa Ravena. Vamos lá. Coloquei um artefato aqui tanque na minha Ravena para ilustrar para vocês essa situação. Então, esse artefato que está aqui, a armadura de Enésimo, ele garante 75% de vida para o nosso personagem, certo? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui nas estatísticas da minha Ravena. Aí eu fiz até a minha colinha aqui para eu não me perder, porque eu quero mostrar para vocês exatamente o cálculo que eu fiz. Então, vamos lá. Quando a gente vem aqui em vida, então vocês podem observar que a base da vida da Ravena, dessa minha Ravena aqui, certo? Ela tá 26.820. Essa Ravena ela tá no máximo, certo? Ela já tá nível 80, com as habilidades todas 80, as gears tudo 70, ela tá no máximo. Então, a base da vida dela tá 26.828. Então, vocês podem observar que embaixo tem equipamento, traje, Azarataniano, e aí tem a vida, que é o efeito básico das gears, né? A gente tem 2 das 5 armaduras, vão dar uma quantidade de vida. São essas duas quantidades de 3.650. Então, se você somasse apenas a base da vida da Ravena, os 26.828, mais os 2 itens das armaduras base de vida, iria dar... Eu anotei aqui, deixa eu ver para eu não me perder. Vai dar 34.128. Então, essa é a quantidade de vida base da minha Ravena, mais o acréscimo das armaduras, beleza? Então, dos 34.128, tô olhando aqui, galera, para eu não me perder, para não falar errado para vocês, beleza? Então, dos 34.128, quando a gente joga esse artefato em cima, um artefato que aumenta 75% a vida... vocês percebem que o que está constando aqui como aumento de vida é 20.121, certo? E é 75% da minha base. Então, se vocês forem somar, eu já fiz aqui o cálculo, certo? Se esse artefato aumentasse 75% do total da vida da Ravena, daqueles 34 mil e pouco, esse valor ele seria correspondente a um valor de mais ou menos 25.500 e alguma coisa, o que não acontece. Então veja que quando eu jogo esse artefato aqui na Ravena, ele vai me dar um aumento de 20.121 pontos de vida. Ou seja, os 75% de vida, eles vão cair em cima da base do personagem e não do total, beleza? Então é por isso que eu chego na conclusão. Em relação ao Brainiac, galera, esse aumento de... Cadê? A passiva dele número 2, não é isso? Eu chego à conclusão que o aumento do ataque e o aumento de vida, eles vão cair em cima da base do personagem. Então, se o seu personagem tem 30k de ataque, por exemplo, só um exemplo imaginário, ele vai ganhar 100% da base desse ataque. Se for os 30k for a base, vai ser 100% disso. Se ele tiver 50k de vida como base,
esse aumento de vida vai ser pela base e não pelo total. Então, pelo total, quando a gente tem as armaduras, quando a gente tem artefato, esses valores eles podem aumentar. Então, basicamente, essa foi a conclusão que eu cheguei em relação a essa passiva aqui do Brainiac, que todos esses valores aqui, eles vão ser somados à base do personagem e não ao total, beleza? Então, vamos seguir aqui, certo? Com essa análise. Então, em relação às habilidades dele, a habilidade, deixa eu avançar aqui, a habilidade 2 dele vai garantir chance de ataque letal, o que não vai fazer muita diferença, isso aqui não vai ser muito útil, porque o próprio Brainiac já dá uma chance letal muito alta, certo? Então isso não faz muita diferença. A habilidade 3 dele é aquela que ele summona um dronezinho, né, que luta por ele, um robozinho lá, então também é até útil na arena, talvez, mas não é lá grande coisa. A habilidade 1 dele é que é a habilidade mais importante, certo? E que é aquela que a gente usa nas raids. Então, como vocês já viram, nas raids, galera, a gente fica usando a habilidade 1 no máximo, certo? Até ela chegar nesse máximo de 400% de dano de ataque letal. Então, o Brainiac, quando ele usa todos aqueles status, então cada uso dessa habilidade vai aumentando uma porcentagem. Ela, no máximo, nível 70, vai ficar em 40% de ataque letal para cada habilidade. Então, se o máximo é 400, a gente usa 10 habilidades e ele atinge o bônus de 400% de dano de ataque letal. Então, isso serve tanto para ele quanto para os seus aliados lendários, beleza? Então, é por isso que a gente usa o Brainiac e aumenta muito. Quando a gente bate letal, bate muito forte, porque quando a gente usa os status no máximo do ataque 1, ele chega a 400% em um aumento de dano de ataque letal. Então isso faz muita diferença, cara. Eu tenho usado, eu postei aqui um vídeo recente, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês, que foi eu usando o Batman que ri, o Brainiac e a Batwoman, certo? E, cara, eles aumentam muito o dano do Batman que ri. Depois que o Batman que ri foi nerfado, só isso para realmente resolver. Então a Batwoman ela é um suporte incrível, tá? Mas junto com o Brainiac, o Batman aqui fica insano. Então, assim, o meu ainda tá 4 estrelas. Então, eu não tô conseguindo ainda solar um boss com 1 bilhão de vida. Mas eu postei um vídeo que eu acho que eu tirei quase 900 milhões. Foi algo assim. Cara, foi um resultado muito bom para um Batman que ri 4 estrelas. Então, tudo isso é graças a esse aumento de dano de ataque letal. É muito alto, galera, esse aumento. 400% de dano de ataque letal é muita coisa. Dá pra fazer um estrago muito grande, beleza? Em relação às equipes do Brainiac, o que eu posso destacar pra vocês é que, obviamente, ele vai ficar melhor como suporte pra lendários. Em termos de arena, você pode colocar ele com qualquer herói ouro, que inclusive vai servir, porque se você derrotar um personagem da máquina, você vai escravizar ele. Então já é útil de qualquer forma. Essa passiva ela funciona independente de você ter aliados lendários ou não, beleza? Mas ele com aliados lendários nas raids, isso vai ser muito melhor, vai ser muito mais eficaz, porque ele vai compartilhar todos os benefícios das passivas dele, beleza? Então isso vai ser muito mais interessante. Os principais times para o Brainiac que você deve utilizar ele como suporte, eu destacaria para vocês aqui para o Manta, certo? Como suporte para Ravena, se você utilizar ela como damage dealer, eu já fiz vídeo aqui e eu já utilizei o Brainiac como suporte para ela. Às vezes eu uso, quando eu uso ela como damage dealer. Você vai usar ele como suporte para o Batman que ri, certo? E qualquer outro lendário. Se você for usar o Darkseid como damage dealer, você pode usar o Brainiac como suporte. Se você for usar o Superman coletor de mundos, você pode usar o Brainiac como suporte, certo? Ele é um suporte para qualquer lendário do jogo. E é um dos melhores suportes do jogo. Ele está facilmente no top 5 aí de melhores suportes do jogo, beleza? Então eu espero que tenha ficado mais claro aí essa questão do Brainiac e das suas passivas. Então eu vou trazer um vídeo aqui atualizado em breve, certo? Quando eu colocar ele no máximo, eu vou trazer esse vídeo. Na real, eu queria trazer o vídeo com ele nível 80. Com ele no máximo, assim, como o Super e como a Ravena, beleza? Mas eu não vou ter cápsula suficiente para colocar ele no nível 80. Então, pensando melhor, talvez eu espere um pouquinho para trazer esse vídeo, a parte 2, com ele no máximo, certo? Mas trarei em breve, certo? Vou colocar as habilidades dele nível 80, ele no level 80, todas as armaduras 70. Talvez eu faça um Gear 7 alternativo para ele, né? Essa build que eu fiz agora foi toda tanque. Então, talvez eu traga uma build alternativa para ele, com mais ataque, de repente. Mas aí eu vou mostrar tudo para vocês aqui em vídeo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Então, comentem se vocês querem essa parte 2 aí, quando eu colocar ele no máximo, certo? Pra gente ver ele em comparação
com a Ravena e com o Super, certo? Que foram os lendários que já estão nível 80 no talo, beleza? Então comentem aí que eu vou organizar aqui os recursos, né, para colocar ele no máximo, beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!